Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Empresa que Dá Certo. Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou especialista em reestruturação de empresas e aqui eu trago dicas para ajudar os empresários a trabalharem menos, lucrar muito mais com uma empresa que anda sozinha. Eu também sou o criador do método Empresa que Dá Certo. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre a importância da cultura empresarial para o seu negócio. O que é a cultura empresarial? Cultura empresarial é a maneira como você faz as coisas na sua empresa. A cultura de uma empresa está explícita na maneira de como se comportam e agem os seus colaboradores e nos comportamentos que são aceitos pela empresa. Essa cultura começa a ser criada pelas suas crenças e depois que as suas crenças foram solidificadas, elas se tornam hábitos. E esses hábitos acabam se tornando um padrão de comportamento dos seus colaboradores. E é exatamente esse comportamento que vai determinar a forma da sua empresa trabalhar e o seu resultado vai acabar sendo consequência desses padrões. O que você acredita e os seus valores são a base para a cultura da sua empresa. Dessa forma, se você quer se tornar uma empresa excelente, você deve começar a mudar a cultura da sua empresa. O início da mudança da cultura do seu negócio começa exatamente por você, que é o líder. É você que deve ditar quais são os valores, os comportamentos aceitos da empresa e qual é a mentalidade, ou seja, as crenças que você quer que vigorem no seu negócio. As crenças, hábitos e padrões de comportamento que existem na sua empresa são resultado dos comportamentos que são aceitos hoje dentro da empresa e pela forma de como as tarefas são executadas, ok? Agora, fique tranquilo que tudo pode ser mudado e praticado de uma outra forma que te leve à excelência. Se você, como líder, acertar a sua cultura, eu tenho certeza que o restante do negócio começa a ir se encaixando, facilitando inclusive o seu trabalho de liderança. O padrão da sua nova cultura tem que vir atrelado aos valores e aos novos comportamentos e à nova mentalidade que irá ser implantada na empresa. As novas crenças, hábitos e padrões de comportamento precisam ser interiorizados pelos seus colaboradores. E você só interioriza praticando. Nunca se esqueça disso. Vai ter que praticar, vai ter que ir para a prática para poder interiorizar esses hábitos e valores. Portanto, no primeiro momento, isso vai acabar exigindo um acompanhamento maior seu, um acompanhamento constante, até entrar no automático e virar um novo padrão da empresa. Ok? Não tenha dúvida disso. No início você vai ter que ter um acompanhamento maior, mas depois que ele se torna um padrão da empresa, todo esse trabalho cessa e a coisa flui muito mais naturalmente. A cultura da empresa começa a ser definida pelos valores. Os valores são os princípios da empresa, são os valores que mais definem a cultura e os comportamentos aceitos pela empresa. Os valores devem ser seguidos e praticados por todos da empresa e também devem definir a relação da empresa com os fornecedores e parceiros. São os valores que aumentam o comprometimento dos seus colaboradores com a empresa e também ajudam muito no engajamento. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Os valores, eles trazem para o engajamento. Uma pergunta estratégica que você pode utilizar para te ajudar a definir os valores é: quais são os valores necessários para que se cumpra os objetivos da empresa? Vou repetir. Quais são os valores necessários para que se cumpram os objetivos da empresa? E aqui nós estamos falando dos objetivos a longo prazo, ok? Os valores devem ser divulgados para toda empresa, para os clientes, para os colaboradores, para os fornecedores e parceiros. Os valores também devem ser respeitados e seguidos incondicionalmente por todos, principalmente pelos sócios e pelos gestores e pela sua liderança, seja ela em que nível esteja, já que eles são os maiores exemplos a serem seguidos. As suas lideranças, você como líder principal e as suas lideranças, os seus gerentes, supervisores, eles estão dando exemplo o tempo inteiro. Eles são um exemplo a serem seguidos. Portanto, é fundamental que eles respeitem os valores da empresa. Os valores também precisam ser objetivos e claros, para não deixarem nenhuma dúvida de quais são os princípios da empresa, ok? Uma vez definido os valores, eles irão nortear os comportamentos aceitos
pela empresa, ou seja, o comportamento dos seus colaboradores, ok? Te auxiliando muito na sua gestão. Eles são o que norteia o comportamento dos seus colaboradores e, por isso, vão acabar te ajudando muito na sua gestão. Seguindo um passo a passo, primeiro você precisa entender, sendo brutalmente honesto, como eu costumo dizer, qual é hoje a cultura da sua empresa. Por acaso, você já definiu os valores da sua empresa? E se definiu, eles estão sendo cumpridos ou são só palavras escritas num quadro que ficam ali esquecidas? Agora, vamos fazer um exercício aqui. Vamos descobrir qual é a cultura da sua empresa, ok? Responda as perguntas que eu vou te fazer agora com apenas sim ou não, para você perceber qual é a realidade atual da sua empresa. Mas seja brutalmente honesto. Volto a repetir, seja brutalmente honesto, ok? Você percebe em alguns dos seus colaboradores a falta de compromisso com a entrega das tarefas? Primeira pergunta. Segunda, você passa boa parte do dia sendo solicitado pelos seus colaboradores para resolver problemas? Terceira pergunta. Faltam processos definidos que sejam devidamente otimizados e inteligentes? Quarta pergunta. Você recebe reclamações periódicas dos seus colaboradores? Quinta pergunta. Na sua empresa, você tem alguns problemas que vivem se repetindo? Sexta pergunta. Você percebe que existe falta de entrosamento na sua equipe, no seu time? Oitava pergunta. Existem falhas frequentes na sua execução? Você detecta que existem falhas que acontecem com maior frequência na sua execução? Nona pergunta. Você tem reclamações periódicas dos seus clientes? Décima pergunta. Você tem dificuldade de fechar as suas contas? 11ª pergunta. A empresa está com a lucratividade baixa? Quando eu faço essas perguntas aos empresários, normalmente eu sinto a cara de hesitação e o desconforto na hora de dar as respostas. Exatamente por isso, são perguntas de sim ou não, para você responder apenas sim ou não, porque aqui não é a hora de argumentações. Okay? Porque as argumentações elas acabam trazendo justificativas e nós não estamos aqui querendo justificar nada nesse momento. A resposta é sim ou não. Hesitação em responder é um sinal claro que o empresário tem dificuldade de admitir que determinadas situações estão acontecendo na sua empresa. Infelizmente, às vezes, há anos. A verdade é que na correria do dia a dia, muitas vezes você nem percebe o que está acontecendo à sua volta. Por isso é que é preciso fazer uma pausa de tempos em tempos para você conseguir refletir. Agora entenda uma coisa, apenas 3 respostas sim, ok? Apenas 3 respostas sim já são suficientes para detectar que existe instalada na sua empresa uma cultura de ineficiência. E o detalhe é que isso está diretamente ligado ao engajamento e o comprometimento das pessoas. Repare nas perguntas, como elas refletem comprometimento e engajamento. Quanto maior a quantidade de respostas positivas, mais delicado é o seu caso. Okay? A cultura da ineficiência engloba vários detalhes que, quando somados, acabam roubando a sua produtividade sem você se dar conta disso. Okay? Mas calma, calma. Isso não significa que não tem solução. O que determina a mudança da cultura da sua empresa é a vontade e a intensidade que você vai fazer a sua virada de chave, mudando para uma cultura de excelência focada em resultado. Ou seja, tudo pode ser mudado, tudo pode ser resgatado e tudo você pode fazer de maneira diferente. Você pode mudar completamente essa cultura que existe hoje. Mas essas perguntas servem exatamente para você refletir e que a ineficiência está instalada na sua empresa. E você não está se dando conta disso. Ah, mas eu não acho que a minha empresa seja ineficiente. Então por que você acha que você está resolvendo o problema o tempo inteiro? Por que você acha que você está sendo demandado o tempo inteiro? Ok? Isso significa ineficiência que está instalada na sua empresa, mas tudo pode ser contornado, tudo pode ser mudado, todo esse caminho pode ser refeito exatamente para você ter a sua empresa andando sozinha. Okay? Para você mudar essa história, você precisa vontade de mudar. E depois a vontade de crescer e a vontade de amadurecer. Eu sempre digo para o empresário que o seu negócio
precisa da sua melhor versão. E a sua melhor versão começa a ser construída a partir do seu desejo de mudar. Se a empresa vive cheia de problemas e você ainda não entendeu que precisa mudar, duas coisas estão acontecendo. E preste bastante atenção nessas duas coisas que eu vou falar agora. Ou você ainda não sofreu bastante para desejar essa mudança mais do que tudo, ou se acostumou com o sofrimento e com esse padrão de como as coisas funcionam. Ok? E isso acontece, a nossa mente acaba se acostumando. Mas eu te digo que nos dois casos é preciso parar e acordar. Você precisa acordar. Eu te afirmo sem medo de errar que a sua vida como empresário pode ser totalmente diferente da vida que você tem hoje. Você pode trabalhar menos, lucrar muito mais e ter a sua empresa andando sozinha, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Todos nós possuímos estruturas extremamente rígidas dentro de nós, baseadas nas nossas crenças mais íntimas, que acabam se transformando na forma como nós fazemos as coisas. Porém, é exatamente esse excesso de rigidez que nós precisamos trabalhar para aceitar que, se quisermos alcançar outros patamares e conquistar outros sonhos, precisamos reavaliar o nosso momento atual. Ok? Reavaliar para quê? Para fazer as mudanças. E eu te digo que sozinho, normalmente não é uma tarefa fácil. Você vai precisar de um método para te ajudar a virar essa chave dentro da sua empresa e dentro da sua mentalidade também. Para você entender melhor o que eu estou querendo te dizer, o que eu estou querendo te transmitir, tem uma frase onde eu resumo toda essa questão, que é a seguinte: o que te trouxe até aqui, o que trouxe o seu negócio até esse momento, ou seja, a maneira como você gerenciou o seu negócio até hoje, não é o que vai te levar para o próximo nível. Prestou bem atenção? Vou repetir. O que te trouxe até aqui, tá? A maneira que você gerenciou o seu negócio até hoje, não é o que vai te levar para o próximo nível. E por quê que não é o que vai te levar para o próximo nível? Porque não é só replicar que você vai chegar no próximo nível. Porque para mudar de nível no seu negócio, você precisa adquirir outras habilidades. Entenda isso de uma vez por todas. Simplesmente porque com o crescimento vem a necessidade de se estruturar, de liderar um número muito maior de pessoas, de supervisionar uma série de novas atividades, de criar e formar líderes, de criar estratégias, de cuidar da sua execução. Não se esqueça que você vai assumir riscos maiores. Enfim, você precisa buscar a excelência. E é exatamente por isso que você precisa buscar conhecimento. Para você atingir a excelência, você precisa buscar conhecimento. Nunca se esqueça do que eu vou te dizer agora. Conhecimento liberta, ok? Conhecimento liberta. A verdade é que, para mudar de patamar, a sua empresa precisa sair do que eu chamo de adolescência empresarial e ir para a fase adulta. Como você já sabe, as prioridades e os problemas da fase adulta são completamente diferentes da fase de adolescente. Quando você é adolescente, você acaba achando que o mundo vai acabar se determinada coisa não acontecer da forma como você quer. Depois, quando você está na fase adulta, você até ri daquela situação quando você relembra. Portanto, a sua empresa é a mesma coisa. Você precisa tirar a empresa da fase da adolescência e levar a sua empresa para a fase adulta. Para implantar a cultura de excelência na sua empresa, você precisa se tornar um líder diferenciado. Você precisa desenvolver a habilidade de influenciar os seus colaboradores para trabalhar em direção a um objetivo pré-determinado. Os seus colaboradores devem trabalhar com entusiasmo, comprometidos e engajados com a execução de cada tarefa, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Por isso, a liderança e a cultura estão sempre entrelaçadas. Nunca se esqueça disso. Elas andam juntas. Liderança e cultura forte é igual a empresa forte. Ok? Guarde essa frase. Liderança e cultura forte é igual a empresa forte. Empresário, tem uma fala que você deve prestar muita atenção. E essa frase que eu vou te dizer agora é para você olhar para dentro de si mesmo e fazer uma reflexão profunda. Ok? Preste atenção. Se você não está do lado da solução, tá? Se você não está do lado que está trabalhando pela solução, você está do lado do problema. Preste atenção.
A reflexão dessa frase é que não adianta enxergar que as coisas não estão fluindo e que dessa forma as soluções e os resultados estarão completamente comprometidos se você não faz nada em relação a isso. Porque se você não fizer nada, você se tornou, sem perceber, parte do problema. Okay? Essa é a reflexão. Se você está ali percebendo que as coisas não estão fluindo, tá? E que todo o seu desempenho e os seus resultados serão comprometidos, e você não fez nada, você, sem perceber, se tornou parte do problema. E isso acontece de forma inconsciente. Portanto, eu sempre digo, identificou o problema, seja qual for o problema, ótimo, agora foca na solução, porque continuar focando no problema não vai te ajudar a sair dele. Foca na solução. Essa é a sua obrigação como líder. Okay? Focar na solução é a sua obrigação como líder. Não se esqueça disso. É muito importante você refletir e entender exatamente de que lado você está. E eu trago essa reflexão porque eu percebo claramente que isso acaba acontecendo de maneira inconsciente. Okay? Ninguém quer estar do lado do problema. Isso acontece de forma inconsciente. As suas atitudes, sem você perceber, vão te levando a isso. Na maioria das empresas, a crença entre os colaboradores acaba sendo a de trabalhar fazendo o básico, fazendo o famoso feijão com arroz. Uma nova crença focada na excelência, valorização e reconhecimento faz o seu colaborador sentir que ele pode ser muito mais importante do que ele mesmo imagina. E isso faz as pessoas mudarem de atitude. É sua obrigação como líder inspirá-los a serem melhores do que eles são hoje. Para quê? Para que vocês consigam juntos atingirem os resultados que vocês desejam, que vocês almejam para a sua empresa. Para mudar a cultura da empresa para um padrão de excelência, você precisa focar em apenas 3 pontos. Okay? Tem muita gente que gosta de complicar, mas a verdade é que 3 pontos básicos de uma cultura de excelência são fazer o que é certo. Primeiro ponto, o que deve ser feito. Fazer o que é certo, fazer o que deve ser feito. Segundo ponto, fazer o melhor possível com as condições que você tem no momento. Para quando você tiver condições melhores, você poder fazer melhor ainda. Fazer ao outro apenas aquilo que você gostaria que fizessem a você. Essa é a regra de ouro. Faça aos outros apenas aquilo que você gostaria que fizessem a você. Percebe que é faça, ok? E não faça aos outros. Porque faça te coloca em movimento. Faça aos outros te coloca em ação. Okay? Enquanto não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem você, te mobiliza. Você não faz o que é errado, o que você não gostaria que fizessem você, mas você também não faz nada de bom. Então, faça. Faça para quê? Para você estar em movimento, para você estar em ação. Okay? Focando nesses 3 pontos, você facilita o entendimento de todos e engloba conceitos definidos nos seus valores. Você quer ver como isso que eu estou falando para você é verdade? No ponto 1, fazer o que é certo, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de ética, de honestidade, de integridade, de transparência. Pegando o ponto 2, fazer o melhor possível com as condições que você tem no momento para quando você tiver condições melhores, poder fazer ainda melhor. Aqui nós estamos falando de quê? De liderança, de responsabilidade, de qualidade, de excelência. E pegando aqui o terceiro ponto, fazer ao outro apenas aquilo que você gostaria que fizesse a você. Aqui nós estamos falando de justiça, de respeito e valorização das pessoas, de desenvolvimento e de reconhecimento. Entendeu a importância da simplicidade, de criar uma cultura de excelência focando em apenas 3 pontos? Eu trago dessa forma para você entender que não é nada absurdo, que não é nada difícil de ser implantado, de ser feito. É só vontade de você querer fazer. Mas o que está atrás de cada ponto é exatamente o alicerce que você necessita para a cultura do seu negócio mudar da água para o vinho. Agora, você só precisa se empenhar para que esses 3 pontos sejam seguidos até que eles se tornem a nova crença na sua empresa, para se tornarem hábitos e se tornarem um novo padrão de comportamento dos seus colaboradores. Ok?
Alguns líderes perdem muito tempo procurando e apontando os defeitos dos colaboradores. Se eles passassem a focar em apontar as coisas boas, iam se surpreender do que as pessoas são capazes de fazer. Portanto, eu espero que você tenha percebido a importância da cultura na sua empresa e também tenha entendido que, independente do tamanho do seu negócio, você pode e deve criar uma cultura de excelência na sua empresa. E você pode fazer isso desde cedo. Se você focar nos 3 pontos que eu acabei de te passar, em pouco tempo, eu te garanto que você vai se surpreender com a mudança de comportamento dos seus colaboradores. E com certeza na sua produtividade e nos resultados do seu negócio. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Okay? A cultura da sua empresa é fundamental para você ter os seus colaboradores engajados e comprometidos. É fundamental para você determinar quais são os comportamentos que são aceitos dentro da empresa. E você pode fazer essa cultura focando exclusivamente em 3 pontos, que vão te dar exatamente toda a base que você precisa para criar uma cultura de excelência. Não precisa de vários pontos para você criar essa cultura. Quanto mais simples e quanto mais claro for, mais rápido o seu pessoal absorve, mais fácil fica as pessoas entenderem do que você está querendo transmitir, de qual cultura que você quer na sua empresa. E a cultura de excelência tem que ser um dos seus objetivos. E, novamente, independente do tamanho da sua empresa, você pode fazer isso desde o começo. Você pode fazer isso desde o início do seu negócio. Ok? E eu tenho certeza que o seu desempenho e a sua produtividade serão muito, mas muito diferenciados. Não se esqueça de investir na cultura do seu negócio. Okay? Por hoje, nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Clica no sininho para ser avisado sempre que publicarmos novos conteúdos como esse. Um grande abraço e até breve.